As crises marcam o fim de uma era e elas marcam o início de uma nova era. Elas marcam o fim de um tempo e o início de um novo tempo. Com certeza todos estão vendo a situação pela qual o mundo está passando hoje. E eu quero te trazer uma nova perspectiva que vai fazer com que você saia deste momento pela qual o mundo está passando de uma maneira diferenciada, uma forma pela qual você nunca se sentiu. Essa frase que eu iniciei neste vídeo, ela é uma frase de Napoleão Hill. Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, ele diz que as crises marcam o fim de uma era ou de um tempo e o início de uma nova era e de um novo tempo. O livro Quem Pensa Enriquece, ele foi lançado em 1937. E Napoleão Hill passou por talvez a maior crise que os Estados Unidos passou, que foi a crise de 1929. E este livro é o trabalho da vida de Napoleão Hill, onde ele levou 25 anos analisando criteriosamente diversas pessoas, mais dos 500 homens, os mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, e mais 15 mil pessoas que passaram por Napoleão Hill. E Napoleão Hill analisou-as para saber qual era a causa do sucesso de umas e do fracasso de outras. E ele diz que as crises, elas marcam o início de uma nova era, de um novo tempo. E como eu disse, Napoleão Hill passou pela crise de 1929. E Napoleão Hill nos ensina no livro Quem Pensa Enriquece que as crises, elas trazem a oportunidade que todos esperam, porque elas ensinam a nós a termos tolerância, humildade e compreensão. Eu não sei como que você tem analisado o que o mundo tem passado hoje. Fica até como uma dica para que você entenda melhor. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior que eu gravei, onde eu expliquei sobre a lei das polaridades, sobre o fato de toda a diversidade trazer consigo a semente de um benefício equivalente. E veja só, Napoleão Hill, ele nos apresenta a ideia de que antes da crise o mundo era uma coisa, depois da crise o mundo tornou-se outra. E a partir da página 119, onde ele ensina sobre novas maneiras de se oferecer serviços pessoais, Napoleão Hill nos conta coisas muito interessantes. Ele diz que antigamente, antes da crise, os banqueiros ficavam escondidos dentro de seus bancos e as pessoas não tinham acesso a eles. Depois da crise de 29, os banqueiros começaram a ficar perceptíveis a todas as pessoas e qualquer pessoa que quisesse chegar a algum banqueiro poderia chegar de modo livre e tranquilo, que não haveria nenhum tipo de impedimento. Napoleão Hill também fala que antes da crise de 1929, as pessoas dentro das estações de trem, elas iam até a cabine para perguntar o horário da saída de determinado trem, e a pessoa, o recepcionista que estava dentro da cabine, ele somente apontava o dedo para que a pessoa olhasse para a placa de horários. O atendente não falava nada. Isso antes da crise, mas depois começou a mudar. Napoleão Hill fala que antes da crise de 1929, as pessoas estavam na rua e elas davam a mão para os bondes e o bonde não parava. Ou quando ele parava, as pessoas entravam e o motorista daquele bonde, ele maltratava as pessoas, tratava os passageiros como se fossem vermes. Isso antes da crise de 29. Depois da crise de 29, essas pessoas foram substituídas, porque aquele mundo não existia mais. Iniciou-se um novo mundo. E Napoleão Hill fala que após o período de crise, todas essas pessoas foram substituídas e a delicadeza começou a fazer parte. Tanto é que as pessoas davam a mão para o bonde, para os bondes ou para o ônibus, e eles paravam em qualquer lugar, não somente no ponto. E os motoristas eram as pessoas mais corteses. E isso nos faz entender porque Napoleão Hill fala que as crises marcam o fim de uma era ou de um tempo e o início de uma nova era e de um novo tempo. O que eu quero dizer com isso? Assim como lá naquela época, todos estes foram substituídos,
porque um novo mundo precisava de novas pessoas, novas maneiras de se tratar. Da mesma forma, o momento pela qual o mundo está passando hoje vai precisar de novas maneiras de se agir, novas maneiras de se pensar, porque um novo mundo está vindo aí. Muitos aí estão acreditando que é o fim dos tempos, o fim do mundo. Sim, é o fim de um mundo antigo e um novo mundo está vindo aí. É o fim de um tempo antigo, é a morte de um tempo antigo e é o nascimento, é o início de um novo tempo que está por chegar. E Napoleão Hill, ele nos deixa bem clara essa ideia, porque ele passou pela crise e ele viu os milionários, os grandes da época passarem pela crise, assim como ele viu aquelas pessoas que eram consideradas como fracassadas, passarem pela crise, e ele analisava aquelas pessoas e ele percebeu que cada uma agia de uma forma, de uma determinada forma. E a pergunta que eu quero lhe fazer é: você é uma pessoa hoje. Quem você vai ser quando este momento passar? Essa é uma pergunta muito profunda. E eu quero te aconselhar, quando você, ainda hoje, após você assistir esse vídeo, pegue um caderno e escreva a pergunta: quando este momento passar, quem eu vou ser? Porque quando este momento passar, um novo mundo vai surgir. E se você continuar sendo a mesma pessoa, você vai ficar para trás. Você vai ser deixado para trás. Um fato interessante que Napoleão Hill fala é que antes da crise de 29, patrões e empregados brigavam entre si por causa de dinheiro e posições. E o cliente, que deveria ser o foco principal, era deixado de lado. Após a crise de 29, as coisas mudaram. Patrões e empregados começaram a se unir e entenderam que eles não deveriam ficar brigando, persuadindo entre si, porfiando entre si, mas sim que eles deveriam focar no público, no cliente, que era a alma do negócio. E depois da crise de 29, patrões se uniram a empregados numa espécie de parceria, uma parceria visando oferecer um serviço útil para o público, para o cliente. Porque antes da crise de 29 o mundo era uma coisa, depois tornou-se outra. Antes do momento que o mundo está vivenciando, o mundo é uma coisa, depois vai ser outra. E se você não mudar a sua mentalidade, você não mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, você vai ser deixado para trás, porque as coisas vão evoluir, as coisas vão mudar. E voltando, pegue um caderno e escreva a pergunta: quando este momento passar, quem eu vou ser? O que temos visto aí são pessoas querendo correr atrás de um dia para o outro de suas vidas. Você precisa plantar para colher. E se até hoje você não plantou nada, você não vai colher nada. Não adianta querer correr atrás do tempo agora. Você pode sim começar a agir a partir de hoje, para que o seu amanhã seja diferente. Mas em um dia você não vai mudar a sua história, mudar a sua vida. Então você precisa ser uma nova pessoa para ter uma nova vida. Você precisa fazer novas coisas para ter novas coisas. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que até hoje você fez, você vai continuar tendo as mesmas coisas que você sempre teve. E quando este momento passar, um novo mundo está chegando aí. E somente aqueles que estão se preparando vão se adaptar, vão abraçar as maiores oportunidades, porque é isso que Napoleão Hill ensina, que as crises ensinam tolerância, compreensão e humildade e trazem as oportunidades que todos esperam. Você está preparado para as oportunidades que vão surgir? Ou você vai continuar na mesma vida? Só existem duas formas de mudarmos, que é através da repetição da mesma informação e através de um forte impacto emocional. Será que neste momento você não ficou com medo de ficar sem dinheiro, de ficar sem comida? Será que neste momento você não se viu diante de uma situação onde você se desesperou? Quando este momento passar, se você continuar sendo a mesma pessoa, você vai continuar tendo os mesmos resultados. E se um dia surgir uma nova coisa, uma nova situação complicada e difícil, uma nova crise, você vai ser a mesma pessoa, porque você vai ficar para trás. Então o que eu te aconselho é: estude
o livro Quem Pensa Enriquece, porque aqui é a vida de Napoleão Hill, aqui é o fruto do trabalho de 25 anos do autor. Ele andou, conviveu com os maiores milionários, bilionários da época, homens que vieram da pobreza e que atingiram grandes e altos patamares. Primeiro, compre o livro Quem Pensa Enriquece, estude ele, faça deste livro o seu manual a partir de hoje. Segundo, assista esse vídeo de novo, porque é só através da repetição que você pode mudar as suas crenças. E terceiro, faça o exercício que eu te passei. Hoje, ainda hoje, talvez até hoje você sempre procrastinou, mas um novo mundo que está vindo aí, você deverá mudar essa sua atitude, porque senão você vai ficar para trás. Hoje, se é hoje, é hoje. Pegue um caderno e escreva a seguinte pergunta: quando este momento passar, quem eu vou ser? E escreva, porque você precisa ser uma nova pessoa para ter uma nova vida. Se você continuar sendo a pessoa que você sempre foi, você vai continuar sempre obtendo os mesmos resultados, os resultados que você sempre obteve. Porque as crises marcam o fim de uma era, o fim de um tempo e o início de uma nova era e o início de um novo tempo. E só aqueles que estão se preparando vão abraçar as maiores oportunidades e vão continuar mudando suas realidades diante de qualquer situação. Obrigado.